Olá, boa noite. Na comissão da Câmara sobre fraude do INSS, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, diz que errou ao escolher Alessandro Stefanuto para a presidência do Instituto. Stefanuto é um dos investigados no golpe estimado em 6 bilhões de reais. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, dá 48 horas para a defesa do ex-presidente Fernando Collor apresentar exames sobre Parkinson e bipolaridade. E você vai ver também. Lindbergh Farias e Gilvanda Federal quase partem para as vias de fato em reunião de comissão na Câmara, durante a audiência com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Perícia encontra material de terceira pessoa no carro de Michael dos Santos, acusado de matar Vitória Regina de Souza. Suspeito também foi denunciado pelos crimes de feminicídio, ocultação de cadáver, fraude processual e sequestro qualificado. No segundo episódio da série sobre um ano das enchentes no Rio Grande do Sul, o Rede TV News lança um olhar sobre o comércio e a recuperação da capital Porto Alegre. A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados recebeu hoje o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e a sessão foi marcada por uma confusão com muita tensão entre o deputado do PL, Gilvanda Federal, e o líder do PT, do Partido dos Trabalhadores, Lindbergh Farias. Parlamentares precisaram ser separados pelos colegas e pela Polícia Legislativa. Durante o discurso, Gilvanda Federal criticou a gestão do presidente Lula. Incomodado com as críticas, Farias, que é líder do PT na Câmara, pediu questão de ordem, iniciando o bate-boca. Esse sujeito é um desqualificado. Pediu a morte do... Eu peço à Polícia Legislativa que intervenha. Retomada a sessão, Ricardo Lewandowski respondeu a uma série de perguntas dos parlamentares. Um dos maiores questionamentos da oposição foi sobre uma fala do ministro em março sobre a polícia prender mal, o que obrigava o Poder Judiciário a soltar muitas pessoas. Lewandowski afirmou que a fala foi tirada de contexto. Eu disse isso no contexto das audiências de custódia e no contexto exatamente do Sistema Único de Segurança Pública que nós queremos estabelecer. Por quê? Porque o preso em flagrante que é levado pela polícia nem sempre é levado diante do juiz com todos os seus antecedentes. Nós e a polícia estamos de mão dadas, nós queremos aperfeiçoar o sistema. Com Lewandowski na Câmara dos Deputados, o presidente da Casa, Hugo Mota, afirmou que a Câmara fará alterações na PEC da Segurança Pública, enviada pelo governo ao Congresso na semana passada. Segundo Mota, as alterações são direito do Congresso e serão feitas sem politização. O relator será o deputado de oposição, Mendonça Filho, do União Brasil. E o presidente Lula recebeu 8 centrais sindicais. Elas entregaram um documento com as principais reivindicações da classe trabalhadora. O repórter Rafael Felitti, ao vivo de Brasília, traz para a gente todas as informações. Né, Rafael? Boa noite para você. Oi, Augusto. Boa noite a você, Amanda, e a todos que nos assistem aqui no Rede TV News. Desde o fim da manhã, as centrais sindicais se reuniram aqui em Brasília para participar da Marcha da Classe Trabalhadora. Essa marcha que faz parte das ações aí para o Dia do Trabalhador, na próxima quinta-feira, 1º de maio. Durante reunião aqui no Palácio do Planalto, durante a tarde, as centrais sindicais entregaram ao presidente Lula um documento com 26 reivindicações consideradas aí prioritárias para os trabalhadores. Entre elas está o fim da jornada 6x1, o fim da escala 6x1 e da jornada de trabalho semanal, a redução da jornada de trabalho semanal de 44 horas para 44 horas semanais. O presidente Lula também não deve participar do evento com as centrais sindicais no dia 1º de maio em São Paulo, como de costume. Em vez disso, ele fará um pronunciamento em cadeia nacional em alusão ao Dia do Trabalhador e aos trabalhadores. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Rafael. Estamos de volta e vamos direto saber a previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. E aquele friozinho que vem lá do sul, como diria o Djavan, continua? Vamos lá, continua assim, viu, Augusto? Boa noite para você, boa noite, Amanda. Boa noite para todo mundo que está em casa.
Pois é, esse frio continua em todo o centro-sul do país e tem risco de geada. Foi exatamente o que aconteceu hoje em um vale no município de São Joaquim, que fica em Santa Catarina. Olha, por lá a temperatura não passou dos 2 graus pela manhã. Imagina só a sensação térmica. Esfriou bastante, mas pelo menos garantiu esta bela imagem que a gente acompanha aqui na tela. Amanhã o sol até aparece no Paraná, Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul, mas não esquenta nada. Em São Paulo, é bom continuar com o casaco, porque a temperatura mínima começa na casa dos 14 graus e a máxima não passa dos 22. Na quinta-feira sobe para 24, na sexta 26 e no sábado 28 graus de máxima. O tempo fica mais agradável. No Rio de Janeiro, o sol aparece entre as nuvens e os termômetros podem alcançar os 28 graus. Belo Horizonte ainda tem previsão de chuva em pontos isolados e as máximas não passam dos 23. Em Vitória, no Espírito Santo, 26 graus de máxima e também com previsão de chuva. A instabilidade se mantém também no Nordeste, em todo o interior e também no sul da Bahia. Nas áreas em amarelo, o dia fica quente, abafado e sem previsão de chuva. Entre a região norte e partes do centro-oeste, o sol aparece pela manhã, mas à tarde deve chover em pontos isolados. As temperaturas devem ficar na casa dos 32 graus amanhã em Manaus, 30 graus em Cuiabá e no sul do país, 24 graus de máxima, também não esquenta. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. É, um friozinho, pero não mucho, né? Já está melhorando. Já está melhorando. Passou em menos de 24 horas. Obrigada, até amanhã. Hoje, na segunda reportagem da série especial sobre um ano das enchentes do Rio Grande do Sul, a recuperação de quem perdeu tudo na capital, Porto Alegre. O que foi feito e o que ainda falta fazer para evitar que se repita a maior tragédia ambiental da história do Brasil. Há um ano, a capital do Rio Grande do Sul amanheceu assim. As águas que desceram a serra, percorreram o vale, chegaram a Porto Alegre. No dia 3 de maio, o nível do Guaíba atingiu a marca histórica de 5 metros e 37 centímetros, exatamente neste ponto. E o mesmo aconteceu com os outros rios Jacuí e Gravataí. Era tarde. Boa parte da cidade já estava debaixo d'água. Um ano depois, Porto Alegre voltou ao normal. Será que as lições foram aprendidas? Vou falar que agora a gente está caminhando sobre um dique. É isso mesmo, dá uma olhada. Essa estrutura aqui física para impedir que a água do rio Gravataí invada a cidade lá do outro lado. Olhando parece que é terra, mas é uma estrutura resistente para, de fato, aguentar a força da água. No ano passado, esse dique não era dessa altura. Ele tinha, no máximo, 3,30 metros. A água passou por cima, então o dique falhou. Por isso essa obra de elevação, agora ele tem mais de 5 metros, então aguenta um nível maior de enchente. E a gente está falando da enchente de um rio, Gravataí, que se a gente observar, a gente não consegue nem enxergar onde ele fica. Mas como o dique era mais baixo, mesmo distante, o rio avançou e jogou suas águas por cima, inundando os bairros ao redor do estádio do Grêmio. A enchente fechou o aeroporto de Porto Alegre durante 5 meses. E hospitais. Noé, quando teve o dilúvio, ele ficou no barco até quando chegou um ramo de oliveira com um pombo, então havia alguma árvore numa terra firme, então ele descobriu que agora as águas estavam baixando.
Então a gente usou o ramo de oliveira como um sinal de recomeço, de reconstrução, para mostrar que as coisas passaram e agora é olhar daqui para frente. Agora eu estou num ponto emblemático das inundações de maio do ano passado. Das 13 comportas que existiam em Porto Alegre, essa aqui foi a que se rompeu e fez com que o rio Jacuí inundasse boa parte da cidade. Um ano depois da tragédia, esse local ainda está sendo reformado. Eu falo aqui do Mercado Público de Porto Alegre. Exatamente no dia 3 de maio do ano passado, isso aqui tudo começou a encher de água. Os comerciantes abandonaram e saíram às pressas e ainda sem saber o que viria pela frente. Naquele dia 3 de maio, sexta-feira, nós estávamos aqui trabalhando, como todo porto-alegrense, a maioria dos gaúchos, que a água estava chegando. E a gente, naquela incerteza, no dia 3, né? Aí 10 horas da manhã, chegou o aviso que era para fechar o comércio. E daí começou a cair a ficha, a água já estava na rodoviária, já tinha tomado conta da rodoviária e estava subindo pela Júlio de Castilho. E a partir das 10 horas começou a cair a ficha e a água cada vez mais próxima. E aí foi aquela tristeza que foi tomando conta de todos os mercadeiros aqui. Giovanni, vamos com a gente então mostrar como que você viu aqui no mercado municipal a água entrar e como foi cada minuto que passava até você ter que deixar o local. Vamos lá então. Infelizmente eu tive essa presença, eu presenciei, né? E não vai sair da minha cabeça, acho que até nos últimos dias da minha vida. Foram momentos assim que a gente vê. A água, ela entrou pelo portão da Praça Parobé, que é esse daqui, né? E incrivelmente ela veio, eu estava aqui, até filmei com o meu celular, a água vindo num fiozinho assim. No momento que ela avançava 1 metro, 2 metros atrás, já o fiozinho, que era um fiozinho, já se alastrava. E aí veio bem por aqui, assim, bem por aqui onde nós estamos. Aqui é uma parte mais alta, ela desceu para a parte que é mais baixa aqui. E daí, que esse fiozinho, assim, em questão de 4 minutos, se transformava numa lâmina d'água já. Incrivelmente, parece que ela vem lenta, mas é muito rápido. Olha, com as inundações, os comerciantes tiveram prejuízos enormes. Ninguém deu dinheiro na mão deles, mas algumas ações ajudaram a eles se recuperarem. Por exemplo, o aluguel que é cobrado pela prefeitura aqui de Porto Alegre. Os comerciantes eles tiveram a isenção do aluguel por 6 meses e depois um desconto pelos meses seguintes. Governo federal e governo estadual abriram linhas de crédito, ou seja, empréstimo, para os comerciantes pagarem as dívidas contraídas nas inundações. Agora, sabe quem ajudou mesmo? Todo esse pessoal aqui? Clientes, que entendendo as dificuldades, começaram a frequentar mais as bancas e também os fornecedores, que foram mais flexíveis nas negociações das dívidas. Quando a gente chegou aqui, a gente viu que tinha sido muito mais do que a gente imaginava, né? A água chegou aqui dentro da nossa loja a 1,65 m a altura. Então, estragou computador, tela, balança. A gente tinha 3 balanças, computador de caixa, terminal de atendimento. Até o servidor que ficava bem no alto, no teto, ele acabou estragando porque fica muito tempo fechado com umidade, né? Então foi literalmente do dia 29 de maio, quando a gente pôde entrar de novo, até o dia 18 de junho, limpando e reconstruindo esse espaço aqui. E os parceiros foram muito tranquilos e muito amigos, assim, nessa hora, né? A gente recebeu pedidos bonificados depois pra gente poder repor a loja, porque a gente perdeu tanto as prateleiras quanto os produtos, né? Então a gente podia comprar e botar a prateleira, mas a gente tinha que abastecer a loja também e fazer pedido. Então a gente recebeu o carregamento de produto de lojas parceiras, fornecedores novos que hoje a gente começou a trabalhar, que nessa época nos procuraram. Só a gente viu que vocês foram atingidos, a gente quer mandar para vocês tantas caixas de produto para vocês conhecerem nosso produto e também já
poderia abastecer a loja. Então a gente começou com isso, assim, foi muita compreensão dos fornecedores e dos clientes também, né? No momento que a gente conseguiu se restabelecer, e o mais importante era voltar a trabalhar, né? Voltar a trabalhar. No momento que a gente começou a trabalhar, incrivelmente, desde o primeiro dia que a gente abriu, dia 14 de junho de 24, nós já abrimos com um faturamento considerável. E hoje, um ano depois, a gente está, eu acredito que a Lancheria Luz já está 100% do faturamento. E a história fica marcada, por exemplo, na parede do mercado público. Por exemplo, o nível em que a água chegou em maio de 1941, a até então inundação histórica, que era comentada por gerações, só que no ano passado essa marca foi superada. E está marcado aqui já a inundação de maio de 2024, quando a água superou 1,5 metro de altura. Parecia um cenário tão distante, né? Aquela coisa, a gente cresce ouvindo as histórias da enchente de 41, mas ver acontecer algo igual ou pior parecia muito distante, né? Mas a gente viu a água chegando perto, realmente, e o desespero aumentando, né? Até então a gente não tinha uma ideia real da altura que tinha chegado a água, né? Nas lojas de rua, a retomada também veio em diferentes setores. Medo, né? O que seria depois, tá? Arrumar a loja... não ia ser difícil, mas, né, a gente ia conseguir. Mas e depois, como é que ia ser o mercado e agir, né? Ainda mais nós que trabalhamos com um produto que é sazonal, assim, né? Que é uma coisa bem... que a pessoa vai deixar por último, né? Era o maior medo que a gente tinha, né? Aí trabalhamos aí o mês todo, veio família... Aqui é todo mundo familiar, assim, veio todo mundo, se dedicamos, aí conseguimos, né? E uma grande surpresa para nós foi que o mercado voltou ao normal, né? Assim, bem rápido. O governo federal destinou 81 bilhões de reais para custear ações emergenciais, financiamentos e recursos para reconstruir a infraestrutura e apoiar a população e empresas na tragédia. Ainda nomeou o ministro Paulo Pimenta para atuar na reconstrução do estado. Nós vimos que comerciantes estão otimistas, apesar das dívidas que agora levarão anos para serem pagas. Mas a situação muda quando a gente olha para quem perdeu casa. Amanhã vamos mostrar a realidade dessas pessoas e a dificuldade do governo gaúcho, que até agora não conseguiu entregar nenhuma moradia aos desabrigados. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, disse hoje que se arrependeu de ter indicado Alessandro Stefanuto para o cargo de presidente do INSS. A fala ocorreu durante uma audiência na Comissão de Previdência da Câmara. O Igor Damasceno acompanhou a sessão e tem todas as informações direto de Brasília. Oi, Igor, boa noite. Parecia até outra pessoa falando, porque se eu me lembro bem da coletiva que eu assisti, e eu me lembro da semana passada, o Carlos Lupe fez uma defesa veemente do presidente do INSS, que não havia sido demitido ainda, o Alessandro Stefanuto, e disse que todo mundo era inocente até provado o contrário. Mas ele foi obrigado a mudar o discurso hoje, né? É isso mesmo, Amanda. Boa noite a você, também ao Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. O ministro Carlos Lupe disse que se sentiu traído pelos servidores do INSS que estão envolvidos nesse esquema de descontos indevidos de aposentados e pensionistas. Isso durante a audiência da Comissão de Previdência da Câmara dos Deputados. O ministro já tinha sido convidado pela comissão para prestar informações a respeito da modernização da Previdência, mas diante do escândalo de fraude, então apenas perguntas sobre essa situação foram feitas. Foram quase 6 horas de audiência lá na comissão e durante todo esse tempo, Carlos Lupe disse que nunca foi omisso diante dessa situação. Lupe também defendeu que todos os envolvidos no escândalo sejam presos e que o governo federal investigue todos os responsáveis. Disse também que o governo vai ressarcir as vítimas. Veja os detalhes na reportagem. Os membros da comissão questionaram se o ministro foi omisso ou conivente com o esquema criminoso, uma vez que Lupe admitiu que sabia dos indícios de fraude contra aposentados e pensionistas.
Carlos Lupe apresentou o relatório da auditoria interna feita a pedido dele, após os rumores de fraude. Essa auditoria levou de março a setembro para ser feita. Eu tive que demitir um diretor porque não concluía esse processo. Eu acho que o governo não deveria se meter nessa relação. É a relação entre o trabalhador e uma associação. O ministro também disse que o dinheiro debitado das vítimas será devolvido. Uma parte por meio dos bens bloqueados dos envolvidos no esquema. A outra ainda vai ser estudada pelo governo. Bens valiosos foram apreendidos. Carros de R$500 mil, tem imóveis, tem depósitos, tudo, pelo que eu estou informado, a Polícia Federal está confiscando. Essa vai ser parte da devolução. E eu vou defender que a outra parte, eu sei que essa é a posição do próprio presidente, nós devemos assumir como uma responsabilidade do próprio INSS. Quem não pode levar prejuízo é aposentado e pensionista. Aos deputados, Carlos Lupe também afirmou que se sentiu traído ao saber que pessoas da confiança dele podem estar envolvidas no esquema. A fala foi em relação a Alessandro Stefanuto, indicado por Lupe e demitido da presidência do INSS após a operação da Polícia Federal. Carlos Lupe é filiado ao PDT, partido aliado ao governo federal. Internamente, a legenda acredita que o ministro vai ser demitido. Se isso acontecer, o PDT vai sair da base e se tornar um partido neutro aqui no Congresso Nacional. O governo ainda avalia se vale a pena demitir Carlos Lupe. Já o ministro da Justiça, que também esteve na Câmara dos Deputados, disse que está à frente das investigações e que os envolvidos no esquema serão punidos. Não mediremos esforços e pagarão todos aqueles que tiverem responsabilidade, custe o que custar, atinja a quem atingir. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, apresente a íntegra dos exames que sustentam o diagnóstico de Parkinson alegado pela defesa no pedido de prisão domiciliar. O ministro deu mais 48 horas de prazo para que a documentação seja apresentada. Os advogados argumentam que Collor não tem condições de saúde de cumprir a pena no presídio em Alagoas, onde está desde a última sexta-feira. Nesta segunda-feira, os ministros do STF referendaram por 6-4 a decisão de Moraes, que determinou a prisão do ex-presidente Collor. O Ministério Público de São Paulo aceitou o pedido da Polícia Civil e denunciou Maicon Antônio Salles dos Santos como único autor do assassinato de Vitória Regina de Souza, de 17 anos. O crime aconteceu no fim de fevereiro, quando a menina voltava do trabalho para casa em Cajamar, na Grande São Paulo. Mas a perícia feita no carro usado para transportar a jovem revelou a presença de material genético de uma terceira pessoa na cena do crime. Talvez na cena do crime. O repórter Felipe Brosco está ao vivo lá na delegacia e traz as informações para a gente, né, Felipe? Boa noite para você. Boa noite, Augusto, Amanda, para todos que nos acompanham. Olha, todas essas informações citadas por vocês e muitas outras estão no relatório final, que contém mais de 800 páginas, relatório que a Polícia Civil apresentou hoje ao Ministério Público. O Maicon dos Santos, ele foi aí denunciado por 4 crimes: sequestro, feminicídio, ocultação de cadáver e também fraude processual. Se ele for condenado, ele pode pegar uma pena de até 50 anos de prisão. O Ministério Público pediu também que a pena temporária dele, que vence agora no dia 13 de maio, seja convertida à prisão, né? A prisão temporária seja convertida à prisão preventiva. O Ministério Público descartou de que uma outra pessoa tenha participado diretamente do crime, mas pediu que a Polícia Civil abra um novo inquérito para investigar se alguém possa ter ajudado o Maicon a se desfazer do corpo da Vitória. Isso porque a Polícia Técnico-Científica achou aí um material genético de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa, um homem que ainda não foi identificado no carro do Maicon. Então, portanto, foi feito esse pedido para que as investigações continuem. Vamos ouvir um trecho da coletiva que foi dada hoje aqui no Ministério Público, mais cedo, pelos promotores e também por delegados da Polícia Civil. Acompanhe.
foi feito um pedido para que seja instaurado um novo inquérito policial em relação ao crime de ocultação de cadáver. Por quê? Dentre os elementos colhidos durante a investigação, há indicativos de que para essa conduta o Michael pode ter tido a participação de uma terceira pessoa. Então, apenas em relação a esse crime, foi pedido na cota a autorização judicial para que seja instaurado um inquérito separado, para que seja verificada as condições específicas da ocultação de cadáver e a possibilidade de participação de mais algum indivíduo em relação a essa conduta. Esse perfil genético que foi identificado no carro, masculino, sem identificação de quem seria, pode ser de alguém que participou, ou pode ser simplesmente de alguém que andou no carro do Michael, porque o Michael ficou com o carro desde o desaparecimento até o momento em que o carro foi apreendido a primeira vez, posteriormente apreendido a segunda vez, o Michael ficou com o carro. Investigar para ver se isso se conclui com o avanço das investigações ou não. A Polícia Federal realizou hoje uma grande operação para desarticular uma organização criminosa que atuava por mar e terra em vários estados brasileiros e também no exterior. 8 toneladas de cocaína foram apreendidas. Mais de 300 policiais federais foram às ruas para cumprir 4 mandados de prisão preventiva, 31 de prisão temporária e 62 mandados de busca e apreensão. Foram apreendidos carros de luxo, embarcações e 8 toneladas de cocaína, além do bloqueio de R$1 bilhão em bens dos criminosos. A maior parte das prisões aconteceu no litoral paulista, nas cidades de Santos e Guarujá. A investigação ela identificou alguns núcleos de atuação aqui no Brasil. Aqui na região da Baixada Santista era o núcleo responsável pela logística de armazenamento na região de litoral e o transporte da parte terrestre até o alto mar, onde eram transportados para as embarcações maiores que realizam o transporte transoceânico. A droga saía de países produtores como Bolívia, Peru e Colômbia. Ao chegar ao Brasil, era transportada em barcos e veleiros até alto mar, onde embarcavam em navios maiores com destino à África e Europa. A comunicação realizada entre os investigados era feita por telefones satelitais. Isso demonstra um aperfeiçoamento dessas organizações que buscam utilizar-se de equipamentos mais modernos, evitando que sejam identificados pelas fiscalizações, tanto brasileira quanto de outros países. De acordo com a Polícia Federal, a investigação começou há 2 anos, quando a instituição recebeu um comunicado da Agência de Repressão às Drogas dos Estados Unidos sobre a apreensão de um veleiro brasileiro próximo à costa africana com 3 toneladas de cocaína. E a partir de então, foi feita uma cooperação entre as polícias americanas e a Polícia Federal e se iniciou essa investigação. A partir de agora é a análise dos depoimentos que vão ser colhidos, das provas apreendidas, para se identificar ou outros carregamentos ou outras pessoas que não foram identificadas nesse primeiro momento da investigação. Ao menos 3 pessoas morreram em um ataque a tiros na cidade de Uppsala, na Suécia. Vários moradores foram feridos. Autoridades locais ainda procuram pelo suspeito que teria cometido o crime e fugido de patinete. A motivação para o ataque ainda é investigada pela polícia sueca. Em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, acontece a AgriShow 2025, considerada uma das maiores feiras de tecnologia agrícola do mundo. O evento mostra as principais novidades para o setor. O evento chega à 30ª edição e conta com a participação de mais de 800 marcas nacionais e estrangeiras. A expectativa é movimentar mais de 15 bilhões de reais em negócios. O otimismo é impulsionado pela previsão de clima favorável, expectativa de safra recorde de grãos e a alta nos preços de produtos como café e laranja. Durante os 5 dias de evento, cerca de 200 mil visitantes vindos de 70 países devem circular pela feira. Foi preso em flagrante o empresário Daniel Pardim Tavares Lima, dono de uma empresa de apostas, durante depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, que investiga a atuação das bets no país. Daniel Pardim foi convocado na condição de testemunha e, na maior parte do tempo, se recusou a responder às perguntas. O comportamento irritou os parlamentares. A gota d'água foi quando o empresário disse não conhecer a própria sócia, Adélia Soares. A relatora da CPI, senadora Soraya Tronic, determinou a prisão por falso testemunho. Senhor Daniel Pardim Tavares Lima, o senhor está preso. Seus advogados vão poder explicar num HC.
Excelência, pela ordem, eu noto aqui que é um claro abuso. Senhor, impetre um HC, por favor. O senhor está preso. Abuso de autoridade. Então, me processe. Eu não vou discutir, eu não sou juíza. Ele já está preso, a senhora me perdoe. Vamos, corta. Eu vou pedir que tirem os advogados daqui também, por favor. Eu acho que vocês deviam acompanhar o cliente de vocês, por favor. O União Brasil e o Progressistas confirmaram hoje uma aliança entre as duas legendas para a criação da Federação Partidária União Progressista, que vai reunir a maior bancada na Câmara, com 109 deputados federais e 14 senadores. Com isso, a nova federação terá a maior fatia de recursos públicos para o financiamento de campanhas. O União Progressista deve ser registrado no Tribunal Superior Eleitoral ao longo dos próximos meses, com validade já para o ano que vem. E a Executiva Nacional do PSDB aprovou a convocação de uma convenção nacional no próximo dia 5 de junho para discutir uma fusão com o Podemos. A expectativa é que o Podemos também convoque uma convenção para junho. Depois da fusão ser aprovada pelas duas legendas, o processo deve ter aprovação também do Tribunal Superior Eleitoral. Se confirmado, o novo partido terá 28 deputados federais, 7 senadores, 2 governadores e 400 prefeitos, incluindo os de 2 capitais. O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou hoje dados que mostram que o desemprego entre os jovens de 14 a 24 anos caiu pela metade no Brasil no ano passado. O número de jovens que nem estudam nem trabalham chega a mais de 5 milhões, menor patamar desde o início do levantamento em 2019. Aos 22 anos, o cearense Henrique veio para São Paulo em busca de emprego e conseguiu. Um bom início, né? Para quem não é o primeiro emprego, né, já ajuda bastante. Sim, no Ceará eu fazia graduação, né, em Ciências Biológicas e o intuito é de vir aqui e terminar a minha graduação. Henrique começou a trabalhar há uma semana nessa panificadora que emprega mais de 60 jovens sem experiência de trabalho. A gente qualifica sempre os profissionais, temos também escolas técnicas. Se a pessoa tiver força de vontade, em um ano ela sabe fazer tudo, trabalhar no pão, sabe cortar frio, sabe trabalhar numa chapa, fazer um suco, tirar café e fazer até o atendimento. A taxa de desemprego entre os jovens de 14 a 24 anos caiu pela metade em 6 anos no Brasil. O número, que no início da série histórica, em 2019, era de 4 milhões e 800 mil, diminuiu para 2 milhões e 400 mil jovens sem emprego em 2024. Os que não estudam e nem trabalham são 5 milhões e 300 mil. O menor patamar desde o início do levantamento feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O que significa isso? Eu tenho mais gente que voltou para a escola, tenho mais gente trabalhando. E tem algumas pessoas que estão fora do mercado de trabalho desde 19 e são principalmente as meninas com filhos pequenos que vão precisar de apoio de políticas públicas para deixar seus filhos cuidados para poder voltarem para o mercado de trabalho. Os empregos mais frequentes entre os jovens, apontados pelo levantamento, estão o de auxiliar de escritório, seguido pelo de vendedor varejista e assistente administrativo. 67% dos que trabalham recebem até R$ 1.800. É um dado preocupante. A queda no salário, ela vem muito também pela demanda o emprego está numa alta, né? Então a gente teve uma queda no desemprego. Sempre que o desemprego cai, você tende a também a ver os salários também sendo reduzidos, né? A recomendação é não parar de estudar. Por quê? Porque nós temos uma economia, não só no Brasil, mas no mundo todo, que está crescendo com a incorporação de novas tecnologias. Então, ele tem que buscar formação, conhecimento adequado para poder continuar nesse processo. No Recife, a Polícia Civil prendeu um dos suspeitos de trocar tiros com um grupo rival, o que causou a morte de uma menina de 4 anos vítima de bala perdida.
Os policiais civis cumpriram um mandado de prisão contra Carlos Adriano de Sá Barros, de 43 anos, 18 dias depois do crime. Ele já era procurado por outros 5 homicídios. O suspeito estava em posse de uma arma. Aqui no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, ele negou ter envolvimento no crime. Mas a polícia afirma que Carlos Adriano é um dos homens que aparecem nas imagens de uma câmera de segurança em 12 de abril, atirando contra um grupo rival. Uma bala perdida nessa troca de tiros atingiu Ellen Souza, de 4 anos. A menina foi levada a um hospital e morreu no dia seguinte, na data do aniversário dela. A polícia tenta encontrar os outros 4 envolvidos. A Justiça do Distrito Federal condenou o deputado Nicolas Ferreira, do Partido Liberal de Minas Gerais, PL, por ofender pessoas trans durante um discurso no plenário da Câmara. O deputado deve pagar uma indenização de R$200 mil por danos morais coletivos. O caso aconteceu em março de 2023, quando o parlamentar colocou essa peruca loira aí e se apresentou como deputada Nicole no plenário. Você deve se lembrar dessa cena. De acordo com a Justiça do Distrito Federal, Nicolas Ferreira ultrapassou os limites do direito à livre manifestação do pensamento e constitui um verdadeiro discurso de ódio. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.